João Pedro Melo, ao vivo de Brasília conosco. Boa tarde, João. Ciro Nogueira, que já disse que foi sondado para ir para a Casa Civil. Ciro Nogueira, que já foi pró-Lula, contra Bolsonaro em 2018, mas que neste momento pode assumir de fato uma cadeira ali no Ministério da Casa Civil. Lembramos sempre, né, João? Coisas de governo Bolsonaro. Às vezes o nome é lançado. Até que se confirme a coisa, vamos aguardar. Mas tudo leva a crer, né? É isso, viu, Cris? Boa tarde a você, a Alana e também a todos que nos acompanham. A gente está tratando aqui na capital do país, por enquanto, como uma espécie de balão de ensaio, né? O presidente lançou esse nome ou essas questões de reforma ministerial hoje mais cedo para ver se de fato emplacava, mas depois não falou mais sobre o assunto, viu? A gente conversou agora há pouco com o senador Ciro Nogueira e ele também se fez de desentendido. Ele falou para mim o seguinte, que ele aceitaria sim esse convite caso ele fosse feito, mas que até o momento não tinha recebido qualquer contato por parte do Palácio do Planalto ou do presidente da República, e que ele, inclusive, está fora do Brasil nesse momento e que, por isso, não teria falado com Jair Bolsonaro. O fato é que o presidente disse hoje que essa mini-reforma ministerial deve ser concluída até o início da semana que vem. A gente já consegue observar as movimentações aqui no Palácio do Planalto com relação a essas questões. A tendência mesmo é de que Ciro Nogueira fique com a Casa Civil, mas ainda não se sabe o que será feito do general Luiz Eduardo Ramos, ele que é um dos grandes aliados do presidente Bolsonaro e deve receber uma nova função dentro do Executivo. Essa seria, então, aí depois de um longo namoro, a primeira vez que o presidente Bolsonaro acenaria ou acena para os membros do Centrão. Isso porque daria o comando de uma das principais pastas do Executivo a esse bloco partidário. Ainda não há um prazo, mas hoje mais cedo em uma entrevista com o senador Ciro, ou com o presidente Jair Bolsonaro, uma entrevista em uma rádio de São Paulo, ele disse que essa é uma mudança que deve ser feita de fato aí com relação a essas questões para ajudar no comando ou nas decisões brasileiras aí nos próximos dias. E já estamos trabalhando, inclusive, uma pequena mudança ministerial que deve ocorrer na segunda-feira, para ser mais preciso, né? E para a gente continuar aqui a administração do Brasil. Bom, o fato é que no Congresso Nacional, o que essa questão está sendo vista, né? Ela é vista como uma tentativa de conter vulnerabilidade do Bolsonaro no Legislativo, aumentando inclusive apoio aí às matérias governistas. O presidente também estuda recriar o Ministério do Trabalho e Previdência Social, esse que iria para as mãos do ministro Onyx Lorenzoni. Ele é considerado também um braço direito do presidente e está hoje na Secretaria-Geral. Essa movimentação pode significar uma espécie de retirada de poder, vamos dizer assim, do Ministério da Economia, que é tratado como um superministério, tem muitas alças aí embaixo, de fato, do guarda-chuva do ministro Paulo Guedes. Paulo Guedes que já foi chamado aqui ao Palácio do Planalto, já foi avisado que pode perder algumas das pastas que estão lá sob o comando dele. Então, a tendência agora, né, que se Onyx Lorenzoni for mesmo para o trabalho, General Ramos deve ficar com a Secretaria-Geral, mas essa situação deve ser decidida até a sexta-feira. Mas, ainda aí, correndo por fora de toda essa questão, a gente tem um outro nome, Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado Federal e atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Ele é visto hoje como uma espécie de pedra no sapato do governo federal. Por quê? Porque é um dos parlamentares contrários à indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. E a gente lembra que André Mendonça será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, é preciso garantir apoio ali naquela comissão. Juntando o útil ao agradável, o presidente Jair Bolsonaro deve trazer ele aqui, de fato, para trabalhar pertinho no Palácio do Planalto e deve colocar um outro parlamentar, então, de confiança para fazer aí essa sabatina com André Mendonça na volta dos trabalhos em agosto. Muito bem lembrado, João Pedro Melo, até porque a gente puxa na memória aqui, quando o Davi Alcolumbre estava ali para deixar a presidência do Senado, do Congresso Nacional, né, muito se falou justamente sobre essa movimentação para o Davi Alcolumbre partindo para a esplanada dos ministérios. É bem lembrado, viu, João? Obrigado, bom trabalho, João. Valeu, pessoal, um abração. O fato, né, Lana, que o presidente vai, né, traçando um caminho aí para pelo menos aproveitar esse recesso parlamentar, como você bem citou, e principalmente a paralisação da CPI da pandemia para tentar construir algo positivo ou algo que possa reverter um caminho mais fácil para ele daqui para frente, porque a coisa estava ficando complicada nessa relação com o Congresso Nacional. Mas me chama muita atenção o que o presidente falou. Reforma para continuar administrando o Brasil.
Ou seja, sem esse laço com o Centrão hoje, não tem governabilidade. Exatamente, ele precisa ter uma base de apoio no Congresso Nacional, mas a coisa está travando no Senado, né? Mais por conta do avanço dos trabalhos da CPI, porque eles começaram a ganhar apoio. Eu não sei se você reparou, Cris, mas o plenário da CPI foi crescendo, né? Os integrantes da CPI foi entrando na bancada feminina, o pessoal vem dar pitaco. Muita gente está dando atenção, palco, espaço, audiência para a CPI da pandemia. E isso provoca um efeito maior, um resultado maior, é claro, e mais notícia, mais incômodo para o governo em muitas questões. Muitas denúncias que passam a ser investigadas, relacionando inclusive militares, né? Então, incomoda muito o governo o avanço da CPI, eles precisam azeitar um pouco melhor as relações ali no Senado Federal, chamam um senador para um posto super estratégico, visto como o coração da esplanada, muita gente usa essa expressão, porque a Casa Civil é muito estratégica, inclusive o Onyx Lorenzoni já passou por esse cargo, mas vai ter o prestígio dele, quer ser reconhecido por talvez participar de uma recuperação dos empregos. O ministro Paulo Guedes falou sobre o assunto hoje, reconheceu que vai haver mudança ali no Ministério da Economia e citou, inclusive, a possibilidade de criação de cargos e falou dos empregos. Mais de 1 milhão de empregos criados nos 2 últimos meses do ano passado, mais de 1 milhão de empregos. Deu os números, porque realmente a geração de emprego formal está reagindo muito rápido. Muita gente perdeu o emprego também, mas a recriação de vagas novas está acelerada desde o ano passado, o que é uma ótima notícia, mas ela é uma pequena parte do mercado de trabalho, como a gente consegue perceber pelos números em geral. E o desemprego é recorde nesse momento. Então, dar uma atenção especial, mostrar que está dando uma atenção especial para esse assunto, ok, ponto positivo para o governo. Dar mais abrigo ao Centrão, mais um ponto positivo. E com um senador que pode passar a ser de confiança do governo, mais um ponto positivo. E a gente vê que Ciro Nogueira tem um perfil um pouco mais discreto, né? Não é um bolsonarista clássico e talvez não se torne, mas isso não aconteceu com o Fábio Faria, por exemplo, que era um cara que parecia muito mais centrão do que governo, e quando entrou para o governo, virou o time do governo totalmente, completamente, no discurso, né, na forma de se colocar. Então, o que vai acontecer se confirmar essa indicação, se o Ciro Nogueira aceitar a Casa Civil, se ele vai se tornar mais governo do que centrão, a gente não sabe exatamente. Só perceba que é uma jogada que vai atender, que vai tapar vários buracos com uma tacada só. É uma aproximação com o Centrão, espaço no Senado, azeitando a relação com os senadores nesse momento em que a coisa está complicada. E essa aproximação com o Centrão não ajuda só a passar as matérias no Congresso Nacional, porque tem muita coisa parada lá no Congresso, inclusive as reformas, que a gente aguarda tanto, que a gente fala tanto. Essa aproximação com a política acaba empurrando um pouquinho os militares para fora do governo, né? Eles perdem espaço, porque a Casa Civil estava na mão do militar, mas a secretaria que o general Ramos vai assumir, pode assumir, ainda é tudo uma incógnita, viu, querido ouvinte, é também vista como um síndico ali do prédio do Palácio do Planalto. Tem aqui um papel importante também, mas é muito mais localizado ali, naquele pequeno pedaço da esplanada, do que a Casa Civil, que controla a esplanada como um todo, Cris. Agora, o Ciro Nogueira pode ficar tranquilo que, a se confirmar, ele realmente cruzar ali a esplanada, ocupar o Ministério da Casa Civil dentro do governo Jair Bolsonaro, pode ficar tranquilo, porque a zona de influência dele dentro do Senado Federal vai continuar com ele, tá? Simplesmente porque a mãe dele, Eliane e Silva Nogueira Lima, é a primeira suplente do Ciro Nogueira. Então, ele pode assumir o ministério, vai continuar ali influenciando no Senado, porque mamãe cuida da cadeira dele, tá tudo em casa. Imagina, olha que beleza. Aí, beleza. Bem cuidado, o gabinete vai ficar a cara dele o tempo todo. Vai ficar bonitinho, não vai ter problema nenhum.